E então é o seguinte, mano, os novos treinamentos do Flamengo já estão na área e a equipa simplesmente está treinando duro para ser recebida pelo Corinthians. Eu quero saber a tua opinião. O Neto já falou sobre o que ele está achando dos treinamentos do Flamengo, sobre a intensidade e sinceramente eu quero saber, passa ou não passa? É já amanhã? E mano, polêmica na casa. Quem vai à final da Copa do Brasil? Quero saber a tua opinião nos comentários. Qual a ideia do Flamengo com o Felipe Luiz, que quando ele assumiu no lugar do Tite, Rômulo Mendonça, Souza e também... parecia que ele era o novo Cruyff, parecia que era o Ancelotti, né? Parecia que era o Juan Cruyff, parecia que era o Guardiola. Eu acho até que ele vai vir a ser treinador, mas é muita moral para pouca coisa. Uma desclassificação dele no domingo já muda a história. E também uma classificação também dá moral para ele, certo? Para ir para uma final de Copa do Brasil. Mas não é fácil, né? Não é fácil você mudar essa chave de jogador para treinador de um atleta que conseguiu essa transição e começou já as coisas funcionarem, né? O Tele foi auxiliar, o Muricy começou, foi caminhando. O Rogério, que estreou em time grande já também aqui em São Paulo. Não dá para ser treinador do jeito que o Flamengo quer com o Felipe Luiz. Não é difícil. Não aguenta pancada. Não aguenta. Souza, aguenta ou não? Claro no que seu não. entendimento. Você dirigiu um time igual o Flamengo, o próprio Renato Gaúcho provou disso. Quando ele enfrenta o Flamengo pelo Grêmio, ele falou, é muito fácil fazer um time com milhões. Ele foi lá e não conseguiu fazer. Quem fez no Flamengo foi dois treinadores que ninguém esperava nada. O Rogério... O Rogério e o que está na seleção, o Dorival. O Dorival Júnior. E chegou para poder... E que mandaram embora. Com todos os títulos. Dá para entender isso, você que estava lá no Rio de Janeiro, Rômulo Mendonça, sua sirigaita! Eu vejo ele com muito perfil, sabe de quê? Técnico na Europa. Adorava sirigaita. Você gostava de sirigaita quando você era adolescente em Minas Gerais? Todos gostam, né? Que delícia que é uma sirigaita, né, cara? Uma delícia, né? Nossa. É um convite ao prazer. É um convite ao prazer. Mas no jogo contra o Corinthians... Voltando pro futebol. O Flamengo criou muita oportunidade. Mas aconteceu uma coisa que já estava acontecendo com o Tite antes. Perde muita chance de gol. Verdade. O Hugo foi muito bem. Verdade. Cara a cara com o Gerson, com o Gabigol. Pegou. Mas o que o Flamengo perde de oportunidade de gol... É algo que pode ser fatal em um mata-mata. Esses bordões seus são os bordões que você vem de criança? Não. Ou você vai ao mesmo tempo mostrando? Porque é legal isso. Por exemplo, tem uns bordões, meu, pé de rato. Vamos lá então, essa dá de goleada e o Corinthians dá de goleada 5-2 aqui, ó. Que é Corinthians, irmão. Aqui é Corinthians, Flamengo, a sua hora vai chegar no domingo. Que por sinal o Corinthians jogou muita bola, Memphis fazendo um golaço de falta lá, Marcelinha, lá Neto, lá Rivelino, diga-se de passagem. Carrilho, o craque perfil líder pra mim. Matheus Bidu jogou muita bola, e o Alberto também jogou muita bola, e o Corinthians arrebentou com o Atlético Paranaense, que, diga-se de passagem, vai correr um risco danado de rebaixamento. E a Rádio Craque Neto arrebentando a concorrência 5-2. Que jogaço do Corinthians! Vamos jogar. E a gente sabe como é que é a mobilização desses caras para o mata-mata. É o tal do escolher jogo e tal. Ontem o time muito desfalcado. O meio campo era um Frankenstein, Alan, Léo Ortiz e Alcaraz. E o Felipe Luiz, que é um técnico que está sendo, digamos assim, foi batizado ontem, a primeira derrota, para o Fluminense do Mano Menezes, ele vai aprender na prática. Ontem ele teve várias lições ontem. Ele estava até meio abalado ali, eu achei, na coletiva, meio abatido, não só pela derrota, mas ao perceber que muitas das teorias que ele tinha em mente na prática não funcionaram. E eu acho também, por mais que o cara tenha vivência no futebol, é muito difícil controlar a vaidade, mesmo que seja aquela coisa mais interior, né? Aí o Paulo Autuori poderia explicar melhor, ser e estar, essa coisa toda, mas eu vou tentar colocar meu ponto de vista sem a capacidade do Paulo Autuori. Eu acho que assim, depois de tanta babação, falando em português claro, né? De imprensa, parte da imprensa, torcida, dirigentes, não, Felipe Luiz e tal, porque ganhou 2 jogos, e você sabe que eu não embarquei nessa, jamais embarcaria nessa roubada. O cara começa a achar realmente que... E ontem ele viu que não é assim. E, inclusive, para domingo, imagino que ele tem que tomar algumas decisões e, inclusive, acabar com a brodagem. Não dá para comandar o Flamengo na brodagem com o Gabriel Barbosa. Não dá para insistir no Ayrton Lucas, que vive uma fase assim que é inexplicável. E entre outros problemas que foram detectados ontem. Mas é um time diferente, é outra escalação. O Corinthians também de uma outra forma, precisando vencer por mais de um gol para se classificar, ou pelo menos um gol para levar para os pênaltis. Então é um outro cenário, né? O Corinthians venceu bem, mas jogou contra o pior time do Campeonato Brasileiro nesse momento, que é o Atlético. São 10 jogos, 7 derrotas, 3 empates, né? Na competição, nos jogos mais recentes. Então, acho que tem um impacto pequeno.
não acho que seja um impacto grande, não. Muita gente vai fazer associação, mas acho que são escalações diferentes, times diferentes, momento diferente, para um e para o outro, para os dois. Acho que é outra história. Na minha visão, outra história. O Ayrton Lucas foi péssimo ontem. Aliás, a temporada dele é um negócio inexplicável. Alguém deveria investigar o que acontece com esse rapaz para jogar tão mal assim. De uma hora para outra, assim, a queda é constante. Ele continua piorando. Ontem foi um horror. Mas ele não vai jogar domingo, é o Alexandre. O Alan não jogou bem. Eu acho que o Alan nem foi tão mal como o Ayrton, como o Gabriel. Mas o Alan não vai jogar domingo, vai ficar fora. Vai jogar o Pulga. Então esses jogadores esquecem. Mas o Gabriel, a priori, ele vai ser mantido. E ele foi titular nos 4 últimos jogos do Flamengo, gente. 4 últimos jogos. Queriam minutagem. Ele teve 78 minutos ontem, 75 contra o Bahia, 86 contra o Corinthians, 90, o jogo inteirinho contra o Atlético Paranaense com o Tite, e jogou todo o segundo tempo praticamente ainda contra o Peñarol. Ou seja, só nesses 4 jogos que foi titular, foram 329 minutos, dá uma média de mais de 82 minutos por jogo. Ele não fez gol, finalizou 7 vezes, ontem foi uma só, e em cima da zaga adversária, quer dizer, nenhuma jogada de algum perigo, e ficou 8 vezes impedimento. O Gabriel, como titular, ele tem mais impedimentos do que finalizações, e aí estou contando todo tipo de arremate. Não é finalização certa, não, chutou pro gol, como ontem, chutou em cima do zagueiro adversário, bola... Prompt engineers are getting paid 3 crore rupees in United States, and in India they are getting... Nem ameaçou o Fábio. Chegou a fazer uma outra jogadinha ali razoável e tal, mas é muito pouco. Ele não se justifica. Vai jogar quem? O Felipe Luiz tem que montar um ataque sem esse jogador. Porque ele também não é um centroavante. Então, se você não tem um centroavante, você vai jogar com outra formação, com outros atacantes, jogadores de movimentação, buscar um outro desenho para esse time. Como o Tite vinha até tentando ali e tal, mas não estava encontrando muito. Essa é a tarefa dele. Essa coisa aí, vamos recuperar. O Flamengo não pode ser clínica de recuperação de jogador em má fase, gente. Há 2 anos. Isso não tem cabimento. Isso é uma piada, isso aí. E o mais patético disso tudo foi ainda ver o Landinho e o Braz sorridentes ao lado do Gabriel antes do jogo e o jogador segurando uma placa de homenagem aos 300 jogos dele pelo Flamengo. Qual a importância disso no contexto atual? Em que ele não joga bem há 2 anos, é um dos mais caros atletas do futebol brasileiro, entra em campo e não consegue produzir nada. Ele até tenta. Não é má vontade, pelo contrário, ele tenta, mas não consegue. Circunstancialmente, pode fazer um gol, pode ser domingo. A bola pode se oferecer, ele pode fazer um gol, como o Carlinhos pode fazer, o Plata pode fazer, o Arrascaeta pode fazer, como qualquer um pode fazer. Um zagueiro pode marcar um gol. A bola sobra, pimba, o cara vai lá e faz o gol. Mas ele não zera jogo, não faz um pivô, não dá um drible, não faz uma inversão de jogada. Ele não consegue fazer nada. Nada. Aí em jogos recentes, contra o Corinthians, no jogo do Maracanã, ele fez umas boas movimentações, um jogador tão caro para fazer boas movimentações e é só isso. O fim do oba-oba é o entendimento de que tem que organizar bem a equipe, escalar quem é melhor para o Flamengo e tentar a classificação no domingo, que é o que resta ao Flamengo, é tentar a Copa do Brasil. É o prêmio de consolação do Flamengo. Com o maior investimento da América do Sul, o prêmio de consolação é ganhar a Copa. Né? E eu quero fazer um registro rápido aqui para finalizar essa minha longa explanação. Se nós somos ótimos em algum momento, graças ao Paulo e ao Rubens, que são os caras que seguram aqui as pontas para a gente aqui durante o posse de bola.